Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Agora é a Hora. E hoje o assunto é saúde emocional, saúde mental. E nós trouxemos uma ferramenta muito poderosa para você tratar as suas emoções na raiz, que é a hipnose. Então eu trouxe um casal que é especialista e eu vou apresentar agora para vocês. Eu vou começar com ele, Dr. Elvésio Guasti Júnior. Ele é PhD em hipnoterapia pelos Estados Unidos, criador e desenvolvedor da terapia de memória celular, TMC, terapeuta de programação neurolinguística aplicada à saúde, hipnoterapeuta e psicólogo, e também neurocientista, né, doutor? Sim. Agora a sua esposa, doutora Gláucia Taiano, também desenvolvedora da terapia de memória celular TMC, terapeuta de programação neurolinguística aplicada à saúde, hipnoterapeuta e também psicóloga. Ambos são proprietários da clínica Expert Life. Eu tive a honra de ser paciente, de conhecer essa ferramenta maravilhosa que é a hipnose. E eles vão explicar pra gente, vão dar uma aula para poder mostrar para você que muitas vezes o que você está sentindo, muitas vezes não, 100% das vezes o que você sente vem das suas emoções profundas e muitas vezes você age num piloto automático, você tem certos comportamentos que você nem percebe que tem e quando você se dá conta, você já se vê deprimido, você já se vê ansiosa, já está atrelado a uma insônia, uma mente agitada. Isso começa a interferir muito no seu dia a dia. A gente sabe que as doenças emocionais, elas vêm cada vez mais fortes e até em pessoas mais jovens, né? Hoje em dia a gente vê muitos adolescentes já, né, doutora, com esses transtornos. E muitas vezes por não ter um autoconhecimento, isso não ser tão divulgado como deveria ser, porque esse é o segredo de uma vida plena, a nossa mente, ela controla toda a nossa vida através dos nossos comportamentos, a maneira como você vê as coisas, os acontecimentos, vai determinar se você vai ter felicidade, se você vai estar feliz ou se você vai estar triste, remoendo muitas vezes até coisas do passado. E pelo que a gente estava conversando, muitos traumas, né, eles ficam instalados na mente subconsciente, no inconsciente, né, doutora? Que é a mente das emoções. E as pessoas muitas vezes não conseguem ter acesso a isso de maneira racional, né? Então, ela tem uma certa sensação, um certo comportamento, que a gente vai até falar sobre várias coisas aqui. Um exemplo clássico é uma pessoa que não consegue dirigir e ela não entende por que ela tem essa trava. Ela é travada, ela vai, passa na autoescola, faz o teste e se dedica. Chega na hora que ela vai pegar o carro, trava a perna, ela tem uma crise de pânico e ela não consegue explicar porque a mente racional, que é a mente do momento, não consegue mostrar para ela qual é a memória, né, que fez com que ela tivesse esse trauma que está impedindo ela de ter uma vida plena, né, de ter independência. E isso, gente, em todos os fatores da vida, em todos os segmentos. Muitas pessoas não conseguem falar em público, né? Então não é só as doenças psicossomáticas ou doenças emocionais ou os transtornos emocionais, mas está muito ligado também aos teus comportamentos, relacionamentos afetivos, emprego. A pessoa muitas vezes tem medo de cursar uma faculdade, né? Acha que não é capaz, que não vai entender a matéria. Então esse programa eu tenho certeza que vai ser muito rico. Eu já estava querendo trazer pessoas ligadas à parte emocional, psicólogos, mas eu sempre falava assim, não, eu quero um psicólogo, uma psicóloga que a trate a raiz. E aí eu lembrei deles, porque eu conheço eles já há muito tempo, e agora eu tive o prazer de voltar lá para fazer mais uma sessão para acessar o meu subconsciente, foi uma experiência incrível. Então, muito obrigada pela sua presença, você também, Gláucia, muito obrigada. Tenho certeza que vai ser um programa muito rico e a gente vai ajudar muitas pessoas aqui. Então vamos lá, eu vou começar pelo doutor. A gente estava falando, doutor, de toda essa ligação, né, do racional com a parte inconsciente, da razão, que é o racional, com a emoção, e que entre a razão e a emoção, quem vence é a emoção. Então, por isso que não dá para brigar o racional com o inconsciente. Então, essas memórias, elas vêm através de gatilhos e fazem com que a pessoa trave
em determinadas situações. Eu quero que você explique para a gente a relação do racional com o inconsciente, tudo que você me contou aqui nos bastidores, não só pela vivência clínica com os seus pacientes, mas também dentro da neurociência, tá? Para a gente dar mais valor, para as pessoas conseguirem entender melhor como isso é profundo, quanto isso é fisiológico. Perfeito. Primeiramente, é uma grande honra estar aqui, Josi. Você é uma pessoa muito querida, Obrigada. Uma profissional que nós admiramos muito, Obrigada. Muito de verdade, de coração, muito obrigado. É um assunto que eu sou completamente apaixonado. Eu acho que tem não tem tanto material escrito, né? Eu acredito que esses estudos ainda eles são dos anos 80, 90, então tem muita coisa para ser desbravada. O que eu começo a acreditar? Que na hora que você tem contato com a hipnose é 100% memória emocional, isso vira uma página. A gente começa realmente a perceber que o cérebro ele realmente não é racional. A vida inteira ensinaram para nós que nós temos livre-arbítrio, né? Ensinaram para você que você tem livre-arbítrio. Todas as religiões pregam isso, todas as filosofias, tudo que acaba acontecendo no nosso dia a dia, o racional ele avalia o que eu vou me expor. Então eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu estou ouvindo para esse podcast e eu posso ter um pouquinho ali de medo de me expor, de passar vergonha. Eu posso ter um medo de falhar, de errar. Eu posso ter o medo de não atender as expectativas da Josi, por conhecê-la. E de repente, o meu cérebro, quando eu piso no corredor, ele começa a gerar alguns sintomas em mim que eu não consigo controlar. Ele começa a gerar uma sudorese nos pés e mãos, começa a gerar uma taquicardia, uma sensação de falta de ar, um desespero, uma loucura, eu quero ir embora daqui, eu não consigo vencer essa situação. O que está acontecendo no nível de neurociência para a gente conseguir entender? O meu racional, que existia ali uma lenda de que nós usávamos apenas 10% do nosso cérebro, e isso perdurou aí mais de 100 anos. Na verdade, isso não é tão lenda assim. Nós usamos 100% do nosso cérebro. Mas o que eu acredito? 10%, em torno de, em média, corresponde ao consciente, a parte de cognição. E todo o restante, os 90%, são inconsciente. Então, eu estou pensando no assunto que eu quero falar com vocês e quem cuida disso é o meu racional. As palavras que estão sendo escolhidas, entonadas, a minha gesticulação, a minha emoção de estar aqui, sensores de pressão, temperatura, distância, luminosidade, tudo isso está sendo cuidado pelo meu inconsciente. Então ele é riquíssimo, 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 o tempo todo cuidando de mim. Então o que acaba acontecendo? O racional avalia, vou para um podcast, vou falar sobre o que eu mais conheço. De repente eu posso falar uma besteira, pode me dar um branco, de repente alguém ali coloca um comentário embaixo e me coloca numa situação difícil ali, então o meu cérebro, o meu inconsciente, ele vai buscar minhas memórias emocionais do útero até aqui. O que eu vivi em matéria de exposição. Vou contar casos meus pessoais aqui, vou me expor um pouquinho com vocês. Eu com 7 anos, uma chamada oral de geografia, travei. Mas me deu um bug na cabeça, porque eu sempre fui muito ruim para decorar. Eu não decoro textos, né? Eu sempre gosto de improvisar, de falar, e eu travei. 12 anos, eu fui para uma festa de aniversário, e eu caí na besteira. Minha mãe era muito cautelosa, né? Ela levou o melhor presente mais caro para o aniversariante. E eu contei para um amigo meu que eu gostava, era apaixonado por aquela aniversariante. Ele, não tem pensou 2 vezes, foi na mesa do DJ, pegou o microfone e anunciou que eu era apaixonado e que eu ia casar com a fulana. Eu derreti, eu morri ali naquela situação. Então o que meu cérebro poderia fazer? Hoje, ele lê aquelas memórias emocionais sem eu perceber. Como arquivos. O meu racional não sabe disso, ele quer me preservar. E ele disponibiliza os mesmos neurotransmissores, os mesmos hormônios que eu vivi naquelas situações agora, para me gerar os desconfortos físicos daquelas situações. Então lá provavelmente eu tive sudorese e taquicardia, eu tive falta de ar, eu tive confusão mental. O que meu cérebro quer? Ele não quer me prejudicar. Sim. Não, ele não quer que eu não venha para um podcast para ser bem sucedido. Ele simplesmente quer, cara, não vai para lá, porque vai dar aquela besteira que deu lá atrás. Sim. E ele gera esses desconfortos físicos, são tão fortes que eu não consigo lutar contra. Ele busca os registros parecidos e ele te mostra como um gatilho, ele dá uma disparada. Automático. Eu não tenho como lutar contra isso. Por outro lado, tem pessoas extremamente
extremamente extrovertidas, que brincam, que dão risada, que tomam um tombo no chão, levantam e começam a dar risada. Então, essa biblioteca emocional do que eu vivi do útero até agora, mais o meu comportamental em relação ao mundo, pessoas, vai fazer com que eu seja e defina a minha personalidade. Então, se tudo na minha vida em matéria de exposição deu muito certo, eu sou muito autoconfiante para entrar nesse podcast, brincar, levantar, fazer até uma piada, e eu não vou passar vergonha com uma coisa dessa. Meu caso é completamente contrário. Eu era completamente travado pelas situações que eu contei aqui. E a Glaucia me tratou. Eu não falava em público. Para vocês terem uma ideia, acho interessante contar isso, porque as pessoas pensam, não, vai se falar bem em público, vai se dar palestra, né? Quando eu tinha 12 anos, eu tinha um sobrepeso na casa de 122 quilos para 12 anos. Isso é muito, se a gente for pensar. Para um adulto já é muito, né? Então, com 12 anos, eu tinha uma dificuldade enorme para comprar roupa, eu tinha muita vergonha, medo de me expor, medo de não ter expectativa, rejeição, sofri muito bullying no colégio uma vida inteira. Então eu ia comprar uma roupa, meu pai me emancipou desde cedo porque minha mãe era doente, então eu preenchi um cheque dentro do provador, dobrava, trazia ele guardado até a moça do caixa, entregava, e quando ela olhava a minha letra, eu tremia, assim, eu tremia de medo. Eu nunca estaria aqui se a Glaucia não tivesse me tratado. Sim. Então, só para dar um gancho para as pessoas entenderem como funciona. Agora até a gente brinca que ficou até demais, né? Que ele começa a falar. Tratou ele tão bem que ele não para mais de falar agora. Não para mais. Desligar o botão é difícil. E aí o que acaba acontecendo? O que a Glaucia fez, para vocês entenderem? Nós temos grosseiramente 2 tipos de memória. Claro que existe a memória de curto prazo, que é aquela que eu absorvo agora uma informação para usar ao longo desse dia, de uma semana no máximo. Existe a memória de trabalho, que é aquela que eu leio um número de telefone num cartão de visita e vou discar. Às vezes eu até esqueço e dependendo de como eu atrofio essa memória, eu tenho que olhar discando, porque eu não gravo mais. Que é muito parecido com a memória RAM do computador. Existem as memórias de longo prazo, mas existe a memória racional e a emocional. As memórias emocionais, elas estão gravadas do útero até aqui de forma impecável. Impecável, minuciosa. E elas estão muito ligadas à emoção. Que é um exemplo disso, se eu perguntar para você o que você almoçou exatamente há 30 dias, provavelmente você vai me falar, eu não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Mas se tivesse sido o aniversário do teu filho, a melhor comida que você teve, experiência todas as festas dele, o cardápio, isso eu lembro. Você lembra tudo, você lembra detalhes. Porque está ligado à emoção. Exatamente. E essa questão em que você fala, né, que ele vai acessar, ele pega a situação do agora, o que você vai, o convite, a exposição que você vai ter, aí ele vai acessar as memórias para fazer ligação se aquilo foi ruim ou não, para te dar um comportamento no momento. Sim. Mas isso está ligado porque essa parte da mente, ela foi programada para te manter vivo, né, seguro. Então, se ela percebe que aquilo vai te tirar da zona de conforto, no sentido de gerar algum desconforto para você, uma ameaça à sua vida, isso dá um gatilho, vem mais à tona. É essa a relação? É exatamente esse o mecanismo. Que acontece com o animal de estimação. Isso. E vários testes, por exemplo, foram feitos com psicólogos como Pavlov lá atrás, com cachorros. Pavlov ele fez. Exato. Ele testava a saliva dos cães. Exato. Se eles salivavam em função de um sino que estava sendo tocado. Até que ele ia sempre com um petisco, né? E aí, quando eles salivavam, ele pegava, fazia os testes. Mas ele começou a perceber que teve vezes que ele foi sem nada. Sim. E eles salivavam por quê? Porque eles associavam aquilo, a memória com a emoção. Olha, exatamente. Eu li sobre isso. Nós somos assim. Tanto que se eu pego um animal e eu coloco a ração dele ali no chão e maltrato, ele não vem mais para a ração. Ele vai esperar eu tentar chamar, ele vai esperar que eu suma do ambiente para tentar vir buscar. Então, onde entra a hipnose? Isso que acaba sendo bem legal. Existe a memória racional e emocional, conforme eu citei. A emocional está preservadinha do útero até aqui. Às vezes eu não tenho acesso a ela, através da memória racional. Por quê? De repente eu sofri um trauma muito forte na minha vida e o meu cérebro entende que eu preciso desconectar aquilo para não sofrer. E de repente eu não lembro de detalhes, de precisão de detalhes. Muito comum, às vezes, alguém passar por um assalto muito brusco, uma coisa muito agressiva, e ela não lembra de detalhes, ela não lembra o que aconteceu. Por outro lado, o meu cérebro está o tempo inteiro, conforme você mesmo falou, buscando ali a preservação. O tempo todo. Exato. Então, a memória racional, ela
a emocional está aqui. A racional, ela tenta acessar o fato, é construída em tempo real a memória racional, ela não está guardada, ela é construída em tempo real, e aí isso vem à tona para mim. Se eu não tenho acesso por um trauma, ou porque eu tenho 2 anos de idade, eu era muito pequenininho, teve emoção no meu aniversário de 2 anos, mas não faz sentido na minha vida, meu cérebro entende que aquilo não é mais importante, eu não acesso. Mas com a hipnose nós acessamos. Sim. Lendo através do inconsciente. O inconsciente é um leitor e gravador de memórias emocionais. Então, o que fazemos? Uma engenharia reversa. Um caminho reverso. Sim. Então, se eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de vir para esse podcast, o que a Gláucia faz? Ela vai em cima de sintomas que eu tenho, ou, utilizando o relaxamento, que a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso, buscar essas memórias emocionais mal sucedidas. Quando eu lembro delas racionalmente, eu não consigo mudá-las. É a mesma coisa, bati o carro já tarde, sento e fico uma semana pensando, não bati o carro tá perfeito, o carro tá lindo. Aí eu vou na garagem, olho, aperto no coração. Volto, tento imaginar, não adianta. Não adianta, tem que acessar o inconsciente. A memória emocional. Quando a memória emocional é acessada do acidente do carro, isso abre uma porta neuroquímica no cérebro para a gente gravar uma memória nova. Então nós geramos uma emoção antagônica, por exemplo, geramos uma emoção muito feliz, onde eu consegui ou frear ou desviei do acidente. Sim. E eu não bati o carro. Sim. Agora olha que louco isso. Eu não bati o carro. Aí eu convido o paciente, vem cá, vamos ver o teu carro destruído na garagem? A pessoa chega na garagem, ela não sofre mais. Ela olha, a emoção não existe. Por quê? Foi gravada uma memória que ela não bateu. Sim. Então agora ela está olhando para o patrimônio. Sim. Aí ela começa a olhar e ela tem uma solução racional. É aquela velha frase que eu adoro, né? Mude a maneira como você vê e veja como você muda, né? Porque a emoção, a maneira como você olha vai te gerar essa emoção. Mas para você conseguir mudar a maneira como você vê, você precisa acessar de maneira inconsciente essas memórias. E tem como a gente fazer essa engenharia reversa. E esse comentário que você fez, né, que deve ser uma das técnicas, a gente vai conversar sobre isso, tem várias técnicas de hipnose, inclusive eles têm técnicas que foram criadas por eles, né? Mas uma delas, eu acho que você citou, né? A pessoa, ela percebe aonde ela manifesta a emoção no corpo, né? Porque a gente sabe, doutor, que nenhuma pessoa no planeta vai manifestar as emoções de maneira igual, né? Então eu manifesto ansiedade aqui no meu peito, no meu tórax, uma outra pessoa pode ser nos olhos, estômago, garganta, boca seca, estômago. Na barriga. Então é muito importante que a pessoa tenha essa consciência corporal também para poder identificar essa consciência do próprio corpo. Por isso que eu gosto muito da meditação. Quando você aprende a meditar e também fazer atividade física, né? Quem faz atividade física tem consciência corporal. Por isso que eu falo tanto da importância da criança já desde bebê crescer fazendo esporte, porque essa criança ela vai ser um adulto que quando você falar contrai o abdômen, ela sabe contrair. Quando vai passar num atendimento comigo, eu vou perguntar como é essa dor, qual que é o trajeto? Se o paciente não sabe me dizer qual que é o trajeto, porque ele não conhece o próprio corpo, então a meditação ajuda muito. Atividade física, então uma das técnicas, pelo que eu estou entendendo, o paciente tem que perceber o próprio corpo, onde que ele manifesta esse desconforto que está vindo de uma emoção, que está sendo originada no subconsciente, e aí ele tendo a consciência do próprio corpo, você consegue estar direcionando ele a ir exatamente ali, no ponto. Exato. E como chama essa técnica? Essa é TMC, Terapia de Memória Celular. A grande questão, que eu acredito que inclusive muitos hipnoterapeutas e muitos hipnólogos clínicos não entendem como a hipnose funciona. Eles sabem que funciona, eles fazem uso dela diariamente no consultório, mas não entendem exatamente o que está acontecendo ali. Eles não sabem realmente o que está acontecendo no cérebro. E se nós formos analisar, o Brasil acho que tem um problema muito mais grave. Eu diria que 98% de quem fez um curso de hipnose fez com alguém que veio do palco. Que a hipnose de palco é completamente diferente da hipnose clínica. Aliás, quem faz hipnose no palco é um mágico, é um ilusionista. Ele sabe truques de carta. Por quê? Porque ali é muito mais o timing. Acertar o tempo certo para colocar a pessoa num transe abrupto muito brusco, que não serve para tratamento. Eu desligo as memórias emocionais.
Não tem efeito Sim. terapêutico. Então, eu aprendi uma técnica com alguém que eu não consigo usar no consultório, e o pouco que ele me explicou, muitas vezes ele entende quase nada de neurociência e muito menos de comportamental humano e psicologia. Eu estou perdido. Então, eu não sei o que eu vou fazer. Então, principais erros de alguém que trabalha com hipnose. Primeiro, não saber se o paciente está ou não no estado de transe hipnótico. Se ele está, funciona a hipnose. Ele acessou memórias emocionais. Se ele não está, estamos na esfera racional. Sim. Caímos na ideia de uma terapia falada, como psicanálise, por exemplo, que vai levar bilhões de anos para tentar tratar alguma coisa, e muitas coisas não são resolvidas através Não, e da... assim, né, essas terapias, o que eu vejo, como que eu analiso, né? Sem estar indo para um lado antiético, Sim. tá, gente? A gente não está Lógico. entrando nessa vertente, a gente está só explicando como que a hipnose acontece, como que ela funciona, tá? E dentro de toda a parte da fisiologia com a neurociência é o que a gente vai falar agora. Como que eu vejo? Quando você, partindo do princípio que as minhas emoções são manifestadas no meu corpo de acordo com essas memórias, você concorda que se eu ficar repetindo, falando de maneira consciente e racional, é como se eu ficasse revivendo, passando por aquilo tudo de novo, sem fazer engenharia reversa. Sim. Eu não estou vendo a solução para o meu problema. Sim. Eu só me afundo mais no problema. E se eu sentir emoção, eu agravo. Agrava. Se eu sinto emoção, eu agravo. Porque o subconsciente, ele é emoção 100%, gente. Sim. Essa que é a logística. Então você acaba potencializando a raiz do problema. Agora, uma outra pergunta que eu quero fazer, para as pessoas entenderem, né? A hipnose, ela funciona, ela coloca o paciente num transe, né? Que nada mais é do que você manter a concentração e o foco na voz do terapeuta que está aplicando a técnica em você. Seria mais ou menos isso? Vamos lá. É isso, mas entra naquele segundo erro dos hipnólogos clínicos e hipnoterapeutas. Eles aprenderam uma única técnica. Eles aprenderam a técnica de relaxamento para tratar o ser humano, uma indução de transe para o relaxamento. Isso está em 99,9% dos consultórios. A indução é colocar a pessoa nesse estado de imersão. Só que tem um porém. Se eu pensar na minha bisavó, a minha bisavó não tinha rádio, não tinha TV, não tinha celular, não tinha nenhum estímulo muito severo. Ela tinha que fazer um almoço, ela olhava uma árvore, um pôr do sol. A mente dela era calma, por natureza. Ela não tinha um distúrbio de atenção, como temos hoje em dia. Então a grande questão é, será que todo mundo tem essa capacidade de relaxar a mente? Muitos pacientes relaxam muito bem o corpo, mas a mente não para um minuto de pensar em problema, e a pessoa vivencia isso. Às vezes ela fecha os olhos, ela fica pensando à noite. Isso é essa disfunção de concentração, ela vem da deficiência de qual neurotransmissor? Acaba sendo, num primeiro momento, que é o que vai acabar influenciando pelo TDAH. Dopamina, ou seja, tudo que eu achar que dopamina disponibiliza motivação e prazer. Isso. Então eu só faço o que eu gosto. Tudo que eu achar chato, difícil ou demorado, não tem um mecanismo de recompensa, eu procrastino o abandono. Tá? A dopamina, ela tá ligada também a eu desenvolver o córtex pré-frontal. Daí vem a motivação pelo que eu não gosto, enfrentar, até eu gerar um mecanismo de recompensa, resiliência, fazer até dar certo, escolhas e organização. Se eu não fui treinado a escolher, se eu não fui treinado a me organizar, eu faço tudo ao mesmo tempo agora, de qualquer jeito, não estabeleço prioridade, então eu não consigo levar isso à frente. E esse eu não fui treinado, ele vem de toda a sua fase do desenvolvimento. Exato. De tudo que você viu na sua casa. Sim. Se eu tenho pais enlouquecidos, pais, com tudo desorganizado, com cada coisa no buraco, me cobrando o tempo inteiro, eu vou ser um hiperativo nato, né? Agora, para hiperatividade, noradrenalina e glutamato. Noradrenalina me traz a ideia de risco, perigo, aumenta a minha ansiedade. Glutamato aumenta a minha autocobrança, de eu querer fazer, me mexer, ir atrás, resolver. Então a minha mente está lá, ela está desesperada, ela quer se mexer, trabalhar o tempo todo. Só que a gente tem que pensar o seguinte, o que é transe hipnótico? É eu ter imersão em algo. Quando eu assisto a um filme que eu gosto, um seriado, no primeiro momento eu estou olhando a TV, eu estou olhando a sala, daqui a pouco não existe mais TV, não existe planeta Terra. Eu mergulho no filme. Se é um filme de ficção, então, eu estou 2.000 anos na frente. Eu estou vivendo aquilo. Ou seja, isso é um transe hipnótico. Sim. Eu não estou relaxado,
eu não estou de olhos fechados e muitas vezes eu estou tenso. Eu estou assistindo um drama, um suspense, um terror, eu estou desesperado. Sim. Vivenciando aquilo. Porque você entra naquela emoção. Exatamente. Então, se eu estou num transe hipnótico nessas condições, por que relaxamento? Então, em cima disso, desse conhecimento de neurociência, eu comecei a pensar, deixa eu tentar utilizar outras técnicas, Sim. onde eu coloco o foco da pessoa em outra coisa. Então, nós grosseiramente dividimos as nossas técnicas em duas. Transe por relaxamento, onde a pessoa entra num estado muito profundo e calmo, parecido com o filme, onde ela não lembra mais, não faz sentido para ela se ela está no consultório, se ela está numa poltrona na cama dela. É como se ela estivesse flutuando no espaço. Gente, foi esse que eu fiz? É uma delícia, Foi sim. Foi. É uma delícia. Gente, é isso. Foi isso. É uma delícia. Chegou uma hora que eu tentava, até por um instinto de sobrevivência do meu subconsciente, né, perceber o meu corpo apoiado na poltrona. E eu não conseguia. Ele era tão pesado que a sensação que eu tinha era que eu estava flutuando. Sabe aqueles desenhos do tapete que a gente vê quando é criança, que o corpo fica assim? Gente, era essa a sensação. Só que ao mesmo tempo, eu ouvia ela perfeitamente, eu me concentrava focada nas palavras dela, e aí ela vai conduzindo a sessão, a terapia, ela vai acessando, ela vai te fazendo acessar esses arquivos através dos comandos dentro dessa técnica. Eu escutava o ar-condicionado, né? Eu sabia que eu estava ali, segura, numa sala, mas porque assim, eu tenho muita consciência corporal, né? Porque eu sempre treinei e treino muito. Então, assim, eu tentava sentir o apoio das pernas, eu não sentia. Era um corpo pesado, pesado. Gente, impressionante. A sensação que você tem quando acaba é um alívio tão grande, tão grande. Sabe quando você às vezes está passando mal, doente, está com uma dor, e você toma um remédio, aquilo passa e te dá aquela sensação, e graças a Deus passou. É como se tivessem tirado uma carga assim das minhas costas. E eu não fui já com uma queixa principal. Fui para conhecer, mas dentro de todo esse trajeto, dessa condução, dessa técnica, eu me vi no útero da minha mãe. Perfeitamente. É de arrepiar, assim. E quando eu falo disso agora, eu me lembro da cena. Era a sensação que eu tinha, né? Como que eu me via? Eu me via assistindo um filme, né? Então, a minha mãe grávida e eu me via lá dentro, já grande, tipo uns 8 meses para nascer. E escutando as coisas que ela estava falando. E eu também ouvia as vozes do meu pai. Então, era um diálogo da minha mãe com o meu pai. Não era só, né, da minha mãe. Aí, automaticamente, vem um sentimento. E muitas vezes você acessa memórias boas, viu, gente? Não é só memórias ruins. Tudo depende do programa que tá lá, das memórias que você teve, do teu arquivo. Então, a pessoa às vezes tem medo de procurar, né? Achando, ai, mas o que eu vou ver? Né? Às vezes ela teve uma infância difícil, os pais, né, brigavam muito. Não, você vai acessar coisas muito boas. E você precisa buscar o que está embaixo do tapete. Porque se você não tirar, ficar só varrendo, jogando a sujeira para debaixo do tapete, e você não tiver acesso a isso, e o mais lindo de tudo é que você pode mudar tudo. Ela fala isso na sessão, né? Então, assim, você vê aquela memória, você acessa, se ela vai gerar um desconforto em você, e ao mesmo tempo você já tem a solução, né? Porque ela conduz isso, esse é o tratamento. E aí você imagina como seria, e automaticamente, como a gente está acessando o subconsciente, vem a emoção boa. E aí você faz a engenharia reversa. E é por isso que você sai de lá aliviada. E é por isso que você olha o carro que bateram, que até então você olhava com um olhar em que você não conseguia enfrentar aquela situação, você enfrentava com angústia, com raiva. E agora não, você olha falando só como um bem material, né? Você mudou a maneira como você vê. E automaticamente você muda. Então, é muito lindo. Eu acho que a hipnose, eu já tinha lido sobre, mas assim, de maneira muito superficial. Agora, quando envolve toda essa parte científica, neurociência, que é uma coisa séria, é um tratamento com profissionais sérios, que estudaram muito, qualificados, você não precisa ter medo algum. E eu quis trazê-los para
para que as pessoas possam entender o quanto isso é profundo e que para essas suas dores emocionais que o seu corpo está gritando, está somatizando, tem solução. E é claro que tem pacientes que a gente sabe que tem que fazer a medicação, né, doutor? Então, para a gente conduzir agora para a Gláucia também, eu quero que você fale um pouquinho dessa questão química, né? Porque a gente sabe que essas técnicas, elas conseguem modificar a química do cérebro, né, desses neurotransmissores, para gerar novas sensações no corpo e o paciente atinge essa cura, ele resolve esse trauma que ele tem. Mas e quando o paciente, você avalia, você vê que esse paciente ele é um bipolar grave, um bipolar, acho que grau 2, né? Que já tem que tomar medicação, não sei. Não existe essa psicose. ideia de grau para medicação. Tá. Existe transtorno bipolar tipo 1, transtorno bipolar tipo 2 e dentro desses transtornos, tem a distinção entre eles, existem os casos mais graves e mais brandos. Existem casos que vão precisar de medicação, por exemplo, um bipolar tipo 1 que tem uma adição, tem um uso de cocaína crônica ou de alcoolismo crônico, vai precisar de medicação, não tem como escapar. Porque ele precisa de algo externo, uma droga, para mudar ele de um estado emocional. E para suplantar aquela dopamina que ele está buscando no álcool. Se no álcool e na droga. Exatamente. Aí tem que tomar medicação. O que acaba acontecendo? Esse é um assunto muito complexo. Tá. Esse seria legal para um podcast Só separado. para isso, a gente faz. A gente tá. fala só sobre transtornos mentais. Tá. Só para fechar o gancho para passar para a Gláucia, eu queria dizer justamente o seguinte, nós estávamos falando, você perguntou para mim sobre o transe hipnótico, se é só focar na voz do terapeuta. O que eu percebo e por que eu desenvolvi essas outras técnicas? Hoje, 100% da humanidade tem TDAH em algum grau, tem um distúrbio de atenção. Tá? É muito estímulo, muita tela, muito celular, vivemos muito menos o presente, estamos o tempo inteiro num plano mental de autocobrança, responsabilidades, um mundo mais competitivo. Então, o que acaba acontecendo pela minha visão? Se eu estou olhando para o meu celular, eu estou colocando um foco nele. Eu tenho ainda uma chance, dependendo da minha capacidade de concentração, de me distrair com barulho externo, de me distrair com alguém me chamando, com uma TV que está ligada. Se eu estou vendo algo no YouTube e eu estou mexendo no meu celular ao mesmo tempo, já é mais difícil ficar lá e aqui ao mesmo tempo. Dificilmente eu vou distrair com uma terceira coisa. Então, a ideia do transe para o relaxamento, que é o mais utilizado, 99,9%, eu estou focado no relaxamento, ajudando o meu corpo a sentir e aprofundar esse relaxamento, enquanto eu ouço a voz do hipnoterapeuta que está pedindo para eu relaxar. Então tem um ciclo ali para fazer com que eu não me distraia. É um método. Se eu me distraio, continuam vindo pensamentos, eu vou ficando raso. Aí eu aprofundo e fico raso, e eu não entro naquele estado. Sim. E aí entra, talvez o maior problema de todos, que é tentar tratar o paciente, que quase 100% vai utilizar essa técnica, que é regressão por idade. Se eu venho utilizando regressão para vir voltando, o paciente ele pode não estar nesse transe profundo, e ele pode vir lembrando racionalmente. E ele escolhe as memórias. Aí não está acessando. Não tem efeito. Aí, durante a semana, o paciente vira e fala assim, pô, mas não está funcionando, doutor, e tal. Não, mas vamos tocando, vai melhorar, você vai ver que vai melhorar. Esquece. E, gente, é isso mesmo, porque vem a memória. E nós não utilizamos regressão por idade, porque é uma nenhuma. técnica muito antiga e pouco precisa, como ele falou. Nas nossas técnicas, seja a terapia de inspeção via inconsciente, que é essa que utiliza a indução de transe hipnótico, a indução é simplesmente a técnica para que a pessoa entre em transe hipnótico, porque ninguém hipnotiza ninguém, tá? Também isso é importante deixar bem claro, é a pessoa que entra no estado de transe hipnótico. Então, em todas as nossas técnicas, a memória vem direto na mente da pessoa. Não tem essa coisa de ficar voltando um filminho que seria a regressão por idade. A técnica vem, a memória vem direto. Outra coisa, o medo, só para complementar, o medo de acessar as memórias. A pessoa, por mais que ela possa acessar uma memória bastante traumática ou grave, ela fica segundos nessa memória, tá? Então não precisa ter medo também, e já corrige imediatamente, é o que a Josi estava falando, né? Já vem a emoção boa, a gente já corrige imediatamente aquela memória, então também não precisa ter medo e também nem sempre vai ser a mesma sensação de passar pela situação traumática novamente. E também acessamos memórias boas, principalmente
acessamos memórias boas quando nós estamos tratando questões comportamentais, ou, por exemplo, a tristeza por final de relacionamento, né? Vem memórias boas também, e aí, nesses casos, nós fazemos o contrário também, nós estragamos memórias também. Nós não só corrigimos memórias, muitas vezes, em alguns tipos de tratamentos, Sim. é necessário estragar memórias emocionais Que para que a pessoa não seriam queira replicar. aquelas pessoas que não aceitam o término de um relacionamento. Ela quer ficar... Ela quer obrigar o outro a voltar com ela, seria isso? Isso, ela quer desligar o sentimento de amor que tem por aquela pessoa. Entendi. Então eu acesso as memórias onde traz esse amor, essa necessidade, essa saudade, e eu estrago uma por uma, destruo uma por uma. E aí desliga. Essa pessoa não tem mais amor, não tem mais sentimento por aquela pessoa. Porém, se é um relacionamento tóxico e essa pessoa tem uma carência afetiva, olha que louco isso. Não vem memórias boas. Vem memórias ruins onde ela foi maltratada, brigas, discussões. O que eu tenho que fazer? Apagar essas memórias. Apagar. Aí como já não tem engenharia reversa. Não, nunca tivessem existido. Tem que ser apagado. Então, como um abuso, por exemplo. a gente apaga. Gente, isso é maravilhoso. vai depender do tipo de tratamento, de cada caso, de cada quadro. Então, o paciente vem para a primeira consulta. E nessa primeira consulta, a gente verifica o que incomoda o paciente. Nós fazemos perguntas para verificar questões relacionadas, para que a gente possa fazer essa metodologia de engenharia reversa também no quadro do paciente. Tá? Na primeira consulta, a gente já começa a tratar e verificando a resposta do paciente, a quantidade de questões que tem que ser tratadas. Depois dessa primeira consulta, nós já informamos a quantidade de consultas que vão ser necessárias. O tratamento é bem breve e a pessoa, depois da primeira consulta, ela já sabe quanto vai durar o tratamento dela. Também isso é uma coisa, também um grande diferencial Inédito. nosso, inédito. Tá? Que a pessoa já saber quanto vai durar a terapia dela para tratar tudo. É comum, por exemplo, eu tenho medo de dirigir. Aí procuro um hipnólogo, um hipnoterapeuta, ele vai dizer, olha, são 4 consultas para você perder o medo de dirigir. Só que nós estamos falando aqui o seguinte, nós tratamos, uma depressão, mais ansiedade, autoestima, autoconfiança e talvez alguma coisinha de relacionamento em 4 consultas. Isso é loucura. Média, né? E dirigir uma? Isso é loucura. Dirigir parte, mas veja, dirigir Normalmente é complexo. Que Veja, está envolvido. foi o que nós estávamos conversando aqui Alguns antes de medos iniciar. ramificam. O que acontece? Medo de altura, é o medo de altura. 1, 2 experiências com altura e ponto final. Ponto então final. eu trato isso em 5 minutos. Tá. Medo de dirigir. Pode ser, meu pai sofreu um acidente comigo dentro do carro, eu sofri alguns acidentes, eu tenho medo de ter um prejuízo patrimonial, de gerar um prejuízo nos outros, de atropelar alguém, de machucar alguém, de me expor, de passar vergonha, de fazer uma besteira. A insegurança está muito ligada a isso, Não, né? e pode ser também, me contaram Medo e um insegurança. acidente e eu imaginei, porque Sim. nós também gravamos memórias emocionais de projeções, coisas imaginadas com sofrimento. Pode ser, eu sonhei, Sim. que teve uma amiga minha. Isso eu não sabia, a gente até Eu os sonhei, eu sonhos. tive um pesadelo, que eu bati o carro, tive um acidente terrível. Quando a gente vivencia algo com muita emoção, o inconsciente não sabe se aconteceu ou não. Ele grava como ocorrido. Então, às vezes, a pessoa tem uma memória traumática de algo que não aconteceu na realidade. E não tem nada pode de ser também, sobrenatural. por exemplo, quando a mãe estava esperando um bebê, né, e a própria mãe grávida passou um pânico no carro, com alguma freada, um acidente. Ou se a mãe tinha medo de dirigir, tinha carta e não conseguia dirigir, Vamos e lá. estava grávida. Vamos lá. A criança lá Né? dentro, ela não tem consciência do que é vida, ainda ela não sabe o que é um carro, tá? Então ela nunca vai desenvolver medo de dirigir dentro do útero, mas ela vai começar a memória, o desenvolver a sentimento. ansiedade. Vou dar um exemplo para você bem interessante. Uma paciente que veio que ela tinha um tique nervoso e Era um turrê, né? Era uma síndrome de Tourette. Era um som que ela fazia, tipo um engasgo, um pigarro, que uma se coisa assim, contorcia. e se contorcia. Eu fui inspecionar. Veio uma memória intrauterina, onde a mãe dela era bem magrinha e tinha ela ali, e ela ia buscar água num riacho próximo, ali não tinha água encanada, então ela vinha com a lata na cabeça e ela descalça, vinha correndo, trotando ali para chegar rápido com a água, e aquele impacto. Imagina a criança lá dentro do útero, se chacoalhando e tomando aquela pancada toda. A sensação. E ela... E aí isso foi pra vida. Toda vez que ela experimentava aquela situação de ansiedade, de desespero ali do que ela viveu no útero, ela gerava isso, como gatilho. E ela não imaginava, Não. né? E daí a mãe estava na clínica também, quando ela saiu, perguntou, a mãe, não, sim, ele ia correndo, eu estava correndo. E aí tratou. E resolveu. Findou. Nossa, olha só, gente, olha a importância. Então, por isso é que assim,
como eu também tive esse acesso, né, ao útero, como eu ouvi tudo, me vi, ela também. Só que no caso dela veio direto a emoção. Sim. Veio uma emoção muito ligada junto com a sensação no próprio corpo. Exato. Ela nunca saberia que era a mãe correndo. Ela não tem essa visão de mundo, ela não sabe. Mas ela sentiu um medo horroroso. Ela pensou, vou morrer, será que vai acontecer comigo, né? Tem pessoas que, a maioria das pessoas, Josi, quando acessa o útero, ela se sente dentro do útero. Tá? No teu caso, você viu de fora. Tá? Mas a maioria se sente dentro. Normalmente a gente não tem visão. Normalmente não sente, não sabe o que está acontecendo. E às vezes, algumas vezes a gente tira a pessoa da situação para ela ver de fora. No teu caso, você já viu de fora? Eu já vi de fora, E é muito engraçado, porque é isso mesmo. Não é o racional tentando buscar uma memória. Por isso que você vai na raiz, porque vem. Sim. Quando ela fala, vem. E uma coisa que eu queria trazer, que é polêmico, tá? Mas eu tenho que trazer essa informação aqui porque eu acho que ela é muito pertinente. Óbvio, eu nunca vou entrar na ideia e na esfera de religião de alguém, mas procuram muito a gente para regressão de vidas passadas. E eu queria trazer esse alerta, é muito importante. Veja, quando se procura um terapeuta que ele vai usar regressão por idade, e ele vem voltando. Quando ele chega no útero com o paciente, ele vira para o paciente e fala assim, volta. O cérebro é altamente imaginativo, altamente lúdico, ele vai. E aí ele inventa uma vida, ele inventa outra, e ele vai criando coisa nova. Só que ninguém vai buscar algo legal em outra vida. Ninguém vai ver que foi um rei abastado, que criou filhos, que geraram uma família maravilhosa. Vai ter pelo em ovo, porcaria lá atrás. Né? Então o que eu quero trazer de informação aqui? Não importa se existem outras vidas ou não. Isso é de cada um. Não é isso que eu estou levantando. O que eu estou levantando é, nós temos mais de 4.500 pacientes tratados com sucesso. Nós utilizamos 3 técnicas diferentes. Nessas 3 técnicas, nenhuma a gente vem voltando. A gente vai direto para a memória problemática, tá? E nesses quase 15 anos com hipnose, 4.500 pacientes tratados com sucesso, nunca veio uma memória de outra vida. E outra coisa então, importante. Tudo tá do útero para cá. Só para finalizar, desculpa te interromper. Um único caso, eu recebi uma amiga de infância que ela tinha uma dor crônica no ombro. E eu fui inspecionar essa dor crônica. Veio uma memória de uma vida passada onde ela tomou uma flechada. Eu virei e falei, abre o olho, vem cá. O que aconteceu? Ela trabalha num colégio, ela falou assim, olha, uma psicóloga do colégio fez uma regressão de vida passada comigo e eu tomei essa flechada. Ficou registrado. Olha a porcaria que ela foi inventar para a vida dela. Era uma memória que não existia, ela não tinha uma dor, ela desenvolveu uma dor crônica em cima de uma memória que ela criou por causa de emoção. Então, gente, não comunica outras vidas com essa. Essa é a única certeza que eu trago. O nosso cérebro, karma, esquece. Ele é muito imaginativo. E outra coisa, não existe no meio acadêmico de hipnose clínica regressão de vidas passadas. É visto como charlatanismo. É visto como charlatanismo, como toda vez em que se mistura religião com ciência. Hipnose clínica é um tratamento científico. Sério, cientificamente comprovado. Não tem nada a ver com religião. Nós não envolvemos religião em nada do nosso trabalho, porque é um tratamento científico. Aliás, a religião e política, futebol não deve ser envolvido em assunto de nada, muito menos com saúde. É inadmissível você misturar religião, política com ciência, gente. Então, por isso que eu fui tão minuciosa em escolher as pessoas que viriam aqui sentar na minha frente para falar com vocês sobre saúde emocional, saúde mental. Eu sou uma pessoa que eu amo estudar e para eu falar alguma coisa para vocês é porque eu tenho certeza, é porque eu fui atrás, é porque eu me especializei, eu passei minha vida, tenho 41 anos, acho que sei lá, tô sentada estudando aí desde os 17, nunca parei. Então, eu sou bem crítica. Quando a gente vai atrás, a gente estuda muito, a gente é muito crítico, né? Então, tem muitos profissionais aí, não é falta de ética isso que a gente está fazendo aqui, é um alerta para vocês. E quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente tem que estudar. Cada especialidade que eu entro, eu fico assim, meu Deus, nossa, eu não sei nada.
E olha quantas eu já fiz, e 2 faculdades. Então, assim, como que você vai misturar religião com ciência, política com ciência? Então, tome muito cuidado com fake news, com pessoas, né, que fazem essa exibição, né, em palcos e fala que está colocando a pessoa no transe, que está fazendo... Não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o profissional que a gente escolhe, que a gente procura, tá? Eu vou trazer vocês mais uma vez. Eu quero gravar um novo podcast, a gente vai marcar depois para a gente falar sobre os transtornos, né, emocionais, a gente falar das doenças emocionais, assim, um pouco mais sérias que precisam desse uso, né, doutor, de medicação, e a gente vai conversar, vai esclarecer, né, porque tem gente que toma remédio a vida inteira. Né? Com diagnóstico errado e prescrição errada. Então, a nossa cultura, né, infelizmente é assim. Então, quantos pacientes a gente pega que toma antidepressiva a vida inteira? Nem a dose muda. E se ela tem um transtorno bipolar, agrava. Mais compulsão, come mais, engorda. E sem ir na raiz. Sim. Não, e nem tentou tratar a causa, já foi Sim. direto no efeito. Exato. Então o paciente não contou a vida dele, gente, ele não tem autoconhecimento, ele não se conhece, ele nem sabe onde ele manifesta aquela tristeza. Ele não sabe nem explicar, ele não foi ouvido. Então, a gente não está falando que você não vai tomar o remédio, né? Só que você tem que entender que tudo tem tratamento e a gente tem que sempre buscar a origem, a causa das suas dores físicas e emocionais, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Agradeço. Muito Olha, obrigada. foi um programa imenso, gratidão. Muito obrigado. Foi uma aula, ó, trouxe até o meu caderninho, vocês viram hoje, né? Gente, não esqueçam de curtir o vídeo. Compartilhem muito esse vídeo, porque as pessoas precisam saber disso, a gente precisa ter uma luz no fim do túnel. O programa tem esse propósito. Agora é a hora de você buscar ajuda, de você mudar a sua vida, mudar os seus comportamentos, atuando na raiz, e para isso você precisa se conhecer buscando profissionais qualificados, tá bom? Compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no canal e até o próximo episódio.